Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski e na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças, ou melhor, as igualdades sobre o Kali e as suas respectivas variações. Na verdade eu até ia estar com a camiseta do Kali hoje, acabei esquecendo, mas tudo bem, não tem problema. Dando sequência, às vezes isso acontece com alunos que estão iniciando ali, não são necessariamente alunos que já estão mais imersos dentro ali do conceito ou da modalidade, mas às vezes eles perguntam, né? Ah, Flávio, mas o que é isso aí que você está ensinando? Eu falo, é Kali, né? Ou Silat, ou Combate, ou Boxe Filipino, dependendo ali do contexto. E aí eles perguntam, mas esse tal de Kali, né? Qual que é a ideia? Aí eu explico um pouquinho, e falo, mas isso aí não é aquele tal de esgrima? Ou aquele tal de arniz, ou aquele tal de arniz de mano, ou enfim, qualquer outra variante. Eu falo, é exatamente isso. Eu falo, como assim? Por que você chama de Kali? Porque é a forma de você dizer a mesma coisa com palavras diferentes. São tudo praticamente sinônimos. É claro que existem algumas pequenas e sutis diferenças, mas assim, a grosso modo é a mesma coisa. Por que eu digo isso? Imagina, né, o arquipélago das Ilhas Filipinas, né, que tem ali mais de 7.000 ilhas. E pensa esse arquipélago como se ele fosse um país grande, ou não necessariamente grande, mas pelo fato de ele ter mais de 7.000 ilhas. Se no Brasil, imagina no Brasil, né, que é um país, né, consideravelmente grande se comparado aí à maioria dos países. E a gente tem ali alguns estados separadinhos e dentro, né, ali do próprio Brasil você já tem essa diferença cultural, até mesmo na questão da fala, né? Alguns falam você, outros falam tu, outros falam ti, outros falam vós, enfim, tem essa diferença no Brasil. Imagina em uma região onde possui mais de 7.000 ilhas, e leve em consideração que, digamos, se a gente fosse, né, fazer de forma proporcional, esse arquipélago seria como se fosse o país e cada ilhazinha fosse o equivalente a um estado, né? Então são mais de 7.000 estados diferentes. Então imagina a diferença cultural que envolve cada uma das pessoas que se alocam nessas ilhas. Então existe sim essa diferença, às vezes, né, é uma forma de você falar de uma forma diferente, mas no geral é quase a mesma coisa. É claro que quando a gente leva, por exemplo, essa parte do Kali para as Filipinas, a gente tem escolas que são especializadas em vários tipos de combates. Então, por exemplo, você pode ir para as Filipinas e você ter uma ideia do que é Kali e lá chegar é uma coisa completamente diferente. Quer dizer que está errado? Não! Quer dizer que lá é uma estrutura um pouquinho diferente. O que eu quero dizer? Você vem treinar na parte do Ocidente, tá? Não estou nem falando a nível Brasil, pode ser mais nessa questão do Ocidente mesmo, pode ser, sei lá, enfim, América Latina de uma forma geral, ou América de uma forma geral, e você, a palavra, principalmente a palavra Kali, né, é mais comum, né, na parte, né, mais ocidental, realmente ali nas Filipinas, a expressão Kali para denominar a modalidade em si não é tão usada assim. Eles usam mais realmente de fato esgrima ou alguma outra variação dependendo da região que você encontra, mas é claro, se você chegar lá e falar sobre Kali, eles não vão se fazer de idiota e tipo, te ignorar, eles vão entender o que você está falando. Igual acontece em alguns países aí, quando às vezes você muda uma palavrinha eles simplesmente te ignoram, certo? Enfim, não é o caso. Mas assim, eles vão entender esse contexto, mas não é tão utilizado assim quanto aqui, é uma expressão mais ocidental mesmo. E enquanto aqui você tem essas variantes, né? Você vê bastão, faca, 2 bastões, espada e daga, arma longa, arma curta, arma longa e curta de forma simultânea, 2 facas, enfim, por aí as respectivas variações, parte, né, de Panatucan, Pagamuti, Panamanjaki, Boxe Filipino, que também são mais ou menos sinônimos, tem as suas respectivas diferenças, mas está ali mais ou menos dentro do mesmo contexto do MOG e por aí vai, né? As variações e variações e variações. Às vezes você encontra isso tudo dentro de uma mesma escola de Kali. Nas Filipinas isso não é tão típico assim, embora sim existam essas variações, a gente tem escolas que são especializadas. Então, por exemplo, você vai encontrar uma escola que ela é especializada somente em combate a curta distância, outras que são especializadas a combate a longa distância, outras são especializadas em combate com 1 bastão, outras com 2 bastões, outras em combate com facas, outras em combate com facas em nível 2, que é a questão de
altura, nível 1, 2, 3, 4, enfim, que vai lutar só agachado, umas vão ser especializadas só em armas longas, né? Independente se é faca, se é facão, se é espada ou se é mesmo bastão. Outras vão ser especializadas só em armas curtas também, diferente se vai ser uma faca, se vai ser um bastão curtinho ou qualquer outra coisa, uma carambite, uma balisong ou até mesmo uma pedra, né? Então assim, existe essas variações e variações e variações e variações e variações. E não quer dizer que esteja necessariamente errado o que a gente faz aqui, é só uma forma diferente, né? São basicamente sinônimos, mas é uma cultura muito legal, muito interessante. Eu aconselho fortemente você dar uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre essas variações, que você vai descobrir uma história muito, muito, muito fascinante que envolve toda essa cultura, né, do combate desde os tempos de colônia e guerra, né? Foi um povo aí que sofreu bastante, né, com perseguições e até mesmo escravidão em algum momento ali da história, mas de certa forma isso ajudou eles a evoluir e prosperar bastante. Então, né, se fica aí uma ideia, um conselho é que você dê uma pesquisada um pouquinho mais a fundo, né, não precisa se restringir somente à modalidade, mas até a parte cultural, tenho certeza que você vai gostar muito, perfeito? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá, esclarecer um pouquinho essas diferenças e que, né, a partir de hoje, se você ouvir um nomezinho um pouquinho diferente, é só você entender que é um sinônimo praticamente, né, que pode ter as suas variantes, pode ser um pouquinho diferente, mas de uma forma grosseira de explicar, né, faz jus ao mesmo princípio, faz jus ali à mesma linhagem, por assim dizer, perfeito? Então um forte abraço, até amanhã. Mabuhay.